Vamos lá, nosso convidado de hoje é um jovem empresário, palestrante e educador financeiro. Nasceu em uma comunidade da capital paulista e está faturando ao ensinar o público a navegar no mercado financeiro. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e é conhecido como Favelado Investidor. Seja muito bem-vindo, Murilo Duarte! E ó, eu vou te falar uma coisa, viu, seu Eric Surito? Vamos ver se hoje, definitivamente, eu vou aprender a investir meu dinheiro. Eu tô cansado de alguém puxar e falar, é CDB, é tesouro, não, é ETF lá fora. É Bitcoin. ETF de Bitcoins. E não sei, e eu não sei o que fazer. E por isso que temos aqui Murilo Duarte, ele que é um dos fundadores do Favelado Investidor, mas não é só você, o Vini que tá aqui conosco, que sempre também fica nos bastidores, né? Exato. Quantos anos vocês já estão com o Favelado Investidor? Cara, com o Favelado Investidor fazem 5 anos. 5 anos já. 5 anos. A gente criou em 23 de março de 2019 e mês passado a gente já fez 5 anos aí, graças a Deus. E tão bombando aí, dando a dica pra molecada. Cara, a gente cresceu muito, né? Eu lembro que você também conheceu a gente bem pequeno, foi lá na quebrada, na favela. E de lá pra cá a gente explodiu, somando aí mais de 15 mil alunos. Que legal, hein? Alcançando milhares e milhares de pessoas em todas as redes sociais e transformando vidas, né? Crescendo tanto na parte de empreendedorismo, mas também transformando vidas ali das pessoas que acompanham a gente nas redes sociais. E por que Favelado Investidor? Porque eu morava na favela e já era investidor. Não, mas é normal porque, assim, eu já recebi muito, né, esse tipo de pergunta. Mas por que Favelado Investidor? Né, eu cresci na favela do Jardim João 3, que fica aqui na Zona Oeste de São Paulo, e eu já investia, comecei no Tesouro Direto, né, em 2015. Então, quando eu criei o Favelado Investidor, foi justamente para trazer essa conexão com o público, né, que é de baixa renda, de periferia, de favela, e ensinar ali de uma maneira mais didática, sem o famoso economês, a respeito de educação financeira e investimentos. Porque a galera imagina que ser um investidor é para quem tem muito dinheiro, né? Esse é o primeiro mito. Né? Você precisa ter muito dinheiro para investir. E na realidade, você justamente está ensinando aquela galera que muitas vezes nem imagina que você pode investir começando com pouco, né? Exatamente. Porque assim, no Brasil, a gente tem essa cultura muito forte quando trata de investimentos. Né, porque a gente vê nas novelas, filmes ou até alguns noticiários falando, fulano, ciclano investiu tantos milhões. Aí a pessoa pensa, mas às vezes eu não tenho nem R$1.000 na conta, né? Como que eu vou investir? Então, com esse conhecimento, né, que a gente acaba passando aí no Instagram, no YouTube, por aí vai, a gente mostra pra galera que mercado financeiro é pra todo mundo. Principalmente pra quem vem de baixo e que no médio a longo prazo consegue ter uma transformação ali social, falando. Então, mas eu conheci o Favelado Investidor lá em meados de 2019, até fui lá com o Murilo, com o Vinícius, na época fiz uma matéria pro Pânico, né? Foi muito legal. E vocês já chamavam bastante atenção naquela época, né? Porque justamente o que o Ricardo falou é uma coisa... Mas teve aquela época também, né, 2019, que tava a ascensão desse discurso de investimento, porque os juros estavam lá embaixo, então o dinheiro, de certa forma, tinha que ir pra rua. Agora a gente sabe que o Brasil, normalmente a gente fica aqui com essa taxa de juros, taxa Selic lá no alto, então o empreendedor acaba se lascando mesmo, porque o cara tem que tomar o risco, além do risco, para colocar o dinheiro na rua, né? Como que você vê hoje? Porque hoje a gente tá aí 12%, 13%, acaba que o cara vai para esses investimentos com menos risco, fica naquela... Cara, porque assim, no Brasil é muito mais fácil a gente enxergar esse ciclo, tanto de alta e baixa de bolsa, assim, como de juros, até mesmo inflação, né? Então, quando o empreendedor ou até o investidor iniciante começa a ter esse conhecimento, e aí abre um gráfico no Google, que seja... nos últimos 5 anos, 10 anos, 15 anos, ele vê nitidamente essa grande divisão e a comparação entre juros, falando de Selic como um todo, e a própria inflação, e também a Bolsa de Valores. Só que aí que tá um ponto. Quando a pessoa não tem conhecimento a respeito de mercado financeiro, infelizmente ela acaba entrando em momentos errados. Então ela vê a Bolsa subindo, aí tem um monte de gente falando na internet, a Bolsa não para de subir, tantas empresas pagando altos dividendos, não sei o quê. Aí o cara vai lá e entra quando a bolsa tá subindo.
E vende quando vem algum ciclo, né? Então, pandemia teve muito isso. Foi. Né? Quem comprou na pandemia, e eu comprei durante o ano todo, no final ainda de 2020, conseguiu ter um ganho, né? Revertendo ali um eventual prejuízo. E assim como na taxa Selic, né? Então, muitas pessoas, quando o juro chegou ali a 2%, 3% ao ano, falaram, pô, será que é um bom momento? Será que não é? Assim como quando o juros está alto, você pode até ganhar numa eventual marcação ao mercado quando os juros vier a cair. E o empreendedor, olhando para dentro do negócio dele, ele tem que estar atento a isso. Porque o custo do dinheiro, dependendo ali da Selic, vai influenciar muito no negócio dele, seja se ele tem ali um dinheiro a receber, seja se ele tem algum empréstimo a pagar em determinado banco, né? E o quanto dessa grana vai custar para ele investir também no próprio negócio. Então, assim, educação financeira e investimentos, na minha visão, não se trata só de bolsa de valores hoje. Para mim, tá impactando diretamente tanto a vida pessoal desse empreendedor, assim como a pessoa jurídica, o negócio dele. E, Murilo, eu queria puxar um gancho por esse lado, de que eu percebo que vários empresários, eles colocam toda a sua grana numa única cesta, que é aquela única empresa. E muitas vezes, com essas variações do mercado, essa empresa não vai tão bem. E aí, primeira dor de barriga que esse empresário tem, ele se desespera, porque ele não tem uma reserva financeira pessoal e às vezes nem sequer uma reserva financeira pessoal. Então eu queria que você puxasse e falasse um pouco sobre diversificação para esses empresários que estão ouvindo a gente, porque as pessoas nem sequer, Ventura, enxergam que a empresa é também o tipo de investimento. Exatamente. Eu tô optando por investir nessa empresa, só que não é inteligente eu colocar todo o investimento que eu tenho num único lugar. Então, eu como empresário, o que eu deveria fazer em relação a isso? Imagina o cara que tá vendo a gente aqui, que tem vou pegar um exemplo, que tem um mercadinho num bairro local. O empresário tem um mercadinho num bairro local, que agora o único investimento que ele tem é o negócio que ele tá tocando ali dentro. Então, como é que você enxerga a diversificação nesse caso? Sim. Cara, a diversificação é um dos melhores modelos de você diminuir o seu risco. Ou seja, de perder dinheiro. Então, quando a gente fala de a pessoa já tem ali um próprio negócio dela, e é justamente isso que o Davi falou, às vezes a pessoa não tem consciência disso, que ela já tá pegando a grana dela, o tempo dela, a energia dela, e colocando no próprio negócio. E aí, quando ela vai pro mercado financeiro, eu sempre falo pra galera, se você já é empreendedor, cara, o seu dinheiro que tá investido em mercado financeiro, coloca um pouquinho mais em renda fixa. Por quê? Porque a volatilidade, o risco que você tem já é no seu próprio negócio. Perfeito. Entendeu? Assim quando... Exato. E às vezes a pessoa tem lá um mercadinho e aí investe tudo em cripto, investe tudo em bolsa, um pouquinho só, talvez uma reserva de emergência, olha lá, né? Quando algum tem. Não tem nada, cara. Entendeu? Só que eu sempre falo, pessoal, o seu negócio já é um investimento, você já tá colocando grana, vamos falar, né, especificamente de dinheiro. Então você vai pro mercado financeiro, começa ali num CDB com liquidez diária, um Tesouro Direto Selic, para você ter um pouco mais de segurança, né? E aí, quando você já tiver pelo menos estabilizado no seu negócio, você vê outras possibilidades de renda variável, né? Tanto fundos imobiliários, ações, investimento no exterior também, e por aí vai. Mas para quem tá ali no início do negócio, quer crescer, cara, lembra que o seu investimento principal, e que também vai gerar um grande retorno, é o seu próprio negócio. Porque Perfeito. Bolsa, investimentos, na minha opinião, é médio a longo prazo. Até porque a gente está falando normalmente a gente pegando varejo, se o mês estiver todo redondinho e tudo mais, você consegue ali 10%, 15% num varejo, que é o que paga no ano. Então, quer dizer, o negócio dele é a maior opção de investimento. Né? Então, descapitalizar, para como você falou, ser um aventureiro, porque estão dizendo, compra bitcoins, porque vai acontecer agora o halving, e aí vai dobrar, e aí o cara pega justamente o capital dele de giro, que ele deveria ter ali, para honrar os compromissos dele, e joga em algo que ele não domina. Né? Então eu gostei muito disso. É pior ainda, não domina o assunto. E o negócio dele normalmente ele domina. Exato. Então, se é o mercadinho, se é o restaurante, se é a pizzaria, não importa, ele domina aquilo ali. E lógico que você vai ganhar muito mais, né, atuando no seu negócio real e não financeiro do que no mercado financeiro. Agora minha pergunta é, o que você sentiu nesse público? Não sei ainda se o seu público ainda é o público de baixa renda ou não. Sim, tá. A maioria. Então, o que você sente? Qual que é o maior desafio?
a pessoa não tem um objetivo definido, a pessoa está acostumada em ter dívida e não... Você está entendendo? Ou seja, Sim. o cara está acostumado em fazer boleto em vez de fazer uma poupança, né? Até conseguir o que ele quer. Ou a pessoa, ela não consegue aquela vontade de eu tenho, eu vou gastar. Tá. Olha, dentro dessas opções, o que eu mais vejo a galera com dificuldade tá em relação à dívida. Até porque se a gente for... Então, mas você fala, a pessoa ter uma dívida, ela começa a procurar você em relação à dívida, ou ela tá acostumada a criar dívida? Não, ela já tá acostumada a criar dívida. Tá. Dívida, eu acho que desde que ela recebeu o primeiro salário, ela já fez ali, infelizmente ficou nesse ciclo. E aí, até foi uma pesquisa que a gente fez com os nossos seguidores, porque a gente se deparou num momento do ano passado para esse ano, 2023 para 2024, que por mais que a gente já estava ensinando a pessoa a sair da dívida, a ter uma educação financeira, gastar menos do que ganha, e investir com pouco dinheiro, a gente percebeu uma dor muito latente da galera que era o seguinte: beleza, Murilo, você investir com pouco, eu já aprendi a renegociar uma dívida, só que eu recebo R$1.500. Eu quero receber mais. E aí a gente entrou num dilema de, como que eu posso ensinar essa galera a aumentar a renda? Porque se eu for falar para um processo de enriquecimento de qualquer pessoa, cara, ganhar mais tem um peso gigantesco. Tem um peso gigantesco. Assim como preservar esse dinheiro que ela tá ganhando, que seria pelo menos a educação financeira, gastar menos do que ganha, e possivelmente investir. Porque nem todo mundo que enriqueceu muito fez algum investimento no mercado financeiro. Às vezes foi mais ligado ao empreendedorismo. Então, olhando isso, a gente chegou numa certa conclusão que, para eu ajudar essa galera a ter uma mudança um pouco mais rápida de classe social, né, ou sair de uma dívida, ou, sei lá, juntar uma grana num curto espaço de tempo, essa pessoa tem que ganhar mais dinheiro. E foi aí que a gente desenvolveu um produto, que é o RSA, né, que significa renda sem aparecer, que ela ter renda vendendo produtos, infoprodutos, ou até utilizar, por exemplo, o TikTok e ganhar com a AdSense, sem colocar o rosto. Entendi. Então, e e-commerce também, por aí vai. Pra aumentar a renda, né? Pra aumentar a renda. Porque aí, dentro desse infoproduto, justamente, nos últimos módulos, aí eu falo mais aprofundado também nos investimentos. Porque a ideia é, agora que você saiu de R$1.500, tá ganhando 2, 3, 4, 5 mil por mês, hoje você consegue investir muito mais. Você consegue fazer um planejamento mais assertivo. Por quê? Aí a pessoa saía da dívida e no outro mês entrava de novo. Aí a pessoa tentava fazer uma reserva de emergência. Aí no outro mês tinha que tirar o dinheiro. Aí se embolava com cartão de crédito. Aí ficava nesse ciclo. E aí eu falei, um fator predominante aqui é a pessoa sair de um salário mínimo de R$1.400 e passar a ganhar mais. Então hoje a gente tá atuando muito nisso, porque pra mim a vida financeira de qualquer pessoa são esses 3 pilares. O quanto ela ganha, o quanto ela gasta sobre isso que ela vai ganhar, e se ela gasta menos do que ganha, sobra um dinheiro pra ela investir. E a rentabilidade. E onde ela tá... E aí onde ela vai investir cada vez mais. Então se a gente, sei lá, é muito diferente... Por mais que eu fale assim, você vai investir para longo prazo, 10, 20, 30 anos. Aí a pessoa tá aportando R$100 por mês. Cara, se ela ganha R$500 a mais, ou que seja R$1.000 a mais na renda dela, Faz a diferença. e passa a investir num montante ainda mais no longo prazo, vai fazer uma diferença gigantesca. Então foi quando a gente olhou e falou assim, vamos ensinar essa galera a ganhar dinheiro. Então hoje a gente tem, só nesse treinamento, batendo 3 mil alunos, já tem uma galera fazendo tipo 5, 6 mil reais por mês já. Que legal. E vocês estão com alguém, com a XP? Não lembro quem que vocês estavam trabalhando. Cara, a gente já fez publicidade com algumas corretoras, instituições financeiras, mas hoje a gente não tem parceria com ninguém. Hoje a Sabe gente o que é não tem com ninguém. interessante? Que a galera não pensa às vezes, Eric, de que não importa se eu tenho a rentabilidade do Warren Buffett. Se eu não conseguir fazer grana, fabricar grana, eu não vou conseguir enriquecer somente investindo. Ou seja, não importa o quão bom investidor eu sou em termos de rentabilidade, eu preciso ter uma máquina geradora de capital. E é isso que enriquece. É você ter uma máquina geradora de capital e a possibilidade de ter uma rentabilidade ideal.
somatizado com a mentalidade de riqueza. O conjunto dessas três coisas, mentalidade de riqueza, que principalmente começa com ganhar mais do que gasta, né? O conjunto dessas três coisas é poderoso. Vou contar rapidinho, que a gente já tá até com um convidado na linha. Eu bato muito nessa tecla. E olha que interessante. Muitas vezes eu falava assim, é um pecado. Às vezes a pessoa fala assim, Ventura, eu não tenho dinheiro para pagar o seu curso. Eu falo assim, é um pecado você falar isso. Eu falo assim, se você tem uma cognição de estar com o celular na mão, falando comigo, digitando, é um pecado você falar que não consegue gerar dinheiro. E eu comecei a numerar. Cara, lavar carro. Você consegue já fazer uma renda extra. Passear com um cachorro. Vender coisa que você tem em casa. Sabe aquela... Fred, como é? George Foreman. Sabe? Então você tem um monte de coisa em casa que você não usa, que você pode fazer. Aí faça trabalhos aos quais as pessoas necessitam no seu prédio, no seu condomínio, na sua rua. Sabe o que uma mulher fez, cara? Eu uso até isso como case. Não tô dizendo para as pessoas fazer isso, né? E comprar o curso. Ela falou o seguinte, Ventura, eu sabia fazer faxina. Eu cheguei para minha vizinha e falei assim, ó, me dá o seu cartão, eu vou comprar esse curso, parcela em 10 vezes e eu faço 10 faxinas para você. Que massa. Excelente. Cara, eu falei, olha quando a pessoa quer, ela produz dinheiro, ela gera dinheiro. É que as pessoas sempre acreditam que o salário, o dinheiro só está atrelado ao salário. E não o que ela pode fazer além do salário. E ele falando, até pensei em outra coisa, quando o Davi comentou aqui, às vezes também a gente recebe muito aqui os empresários que muitas vezes eles sonham e ambicionam ter aquele negócio enorme, um conglomerado, um grupo, não é? Eu queria que meu negócio escalasse e tal, mas às vezes é muito mais interessante você ter um negócio pequeno ou médio, mas com uma margem de lucro e saudável. Ter uma margem de lucro. A gente falou isso na semana passada, né? Pro cara da pizzaria. Falou, tem um negócio saudável, né? Mais vale um negócio que gera lucro do que um gigantesco com milhares de... Uma margem de lucro desse tamanho, velho. Eu falo pra minha turma, eu prefiro 1000 vezes um negócio que gera 4 milhões de faturamento ano e que gera 50% de margem, me gera 2 milhões ali de lucro, do que um negócio que tem 100 milhões de faturamento e 2% de margem, que gera os mesmos 2 milhões, mas a quantidade de carga de trabalho, de serviço é muito maior. E se der um espirro, pronto. Acabou. A área de azar é muito grande. Eu prefiro um negócio que tem maior área de sorte, que são negócios menores. Rapidinho, isso que você falou faz muito sentido e foi algo que a gente identificou muito rápido dentro do Favelado Investidor. A gente tá falando de lançamento agora, essas coisas, né? Cara, pra você ter uma noção, hoje, basicamente o lançamento que a gente faz é sem tráfego pago, tipo, só mandando a galera pro grupo do WhatsApp, sem fazer evento, sem nada. E, sei lá, a gente tem um faturamento médio aí de 400 a 500 mil de abertura de carrinho. Legal. Mas sem colocar R$1. Sem colocar R$1. Antes, a gente corria esse risco de colocar 50, 100 mil em tráfego. Pô, será que vai vir 5 vezes mais? Será que não? E se a live cair? Então a gente já tava correndo um risco gigantesco ali nesse lançamento específico. E quando a gente falou, vamos testar esse outro modelo. Vamos ver como que a galera, né, se comporta. E, cara, pra gente tá sendo bem confortável e até de uma maneira mais proveitosa também. Que é menos energia. Isso aí. Basicamente só lucro, vamos dizer assim, né? Tirando os impostos, as taxas ali envolvidas. E não tem aquela correria de um lançamento de, pô, será que o script tá certo, o criativo tá certo, isso, aquilo, né? Toda essa correria do marketing digital. Então, quando a gente achou esse modelo, falou, tá, tem pouca gente fazendo isso ainda, né? Tô até ensinando a galera aí, pra quem trabalha com marketing digital, a começar a fazer. Porque com a gente tá dando muito resultado.